Esta apresentação é da segunda parte do capítulo 11, que eu traduzi como Cartunismo, do livro Comic Studies Guidebook, editado por Charles Hatfield e Bart Beit. E esse capítulo, o capítulo 11, tem como autor o Andrei Molotiu. Então, no dia 8 de abril de 2022, a gente fez a apresentação, durante o colóquio do Observatório Sem Quadrinhos, da segunda parte. Esse aqui é o Andrei Molotiu. Eu vou fazer um breve resumo da apresentação até aqui, para quem está assistindo essa apresentação hoje, não fique meio confuso e perdido em relação à primeira parte. Então, eu traduzi cartooning, que é o nome do capítulo originalmente, cartunismo, e a definição é a simplificação das formas figurativas para efeitos de comunicação, humor, etc., nos quadrinhos, bem como nos cartoons, animação e outras mídias visuais. Ou seja, é impossível retratar com total fidelidade, com total realismo, se a gente, principalmente, for reproduzir essas formas. Então, normalmente, há uma estilização, há uma simplificação do traço, e isso foi abordado, então, na primeira parte. Então, mesmo quadrinhos aparentemente realistas, como os do Neal Adams ou Stan Drake, seriam drasticamente mais simples, não apenas do que fotografias, mas de vários outros estilos gráficos, como o desenho praticado dentro da tradição das belas artes. Ou seja, aqui ele faz um paralelo entre a formação de um desenhista, no estilo clássico, que vai para a academia, que vai estudar as formas para se expressar dentro daquilo que é considerado como belas artes, e o desenho utilizado pelos quadrinistas, mesmo aqueles que optam por um desenho que não é aquele caricato humorístico, que faz o seu desenho de uma forma menos afastada do real. O Molotiu explica que um dos fatores é o tecnológico. Então, como é necessário reproduzir aquelas imagens em vários milhares de cópias para poder ser distribuído, ou seja, dentro da imprensa, dentro das publicações, então, esse seria um dos motivos, a razão da estilização dos quadrinhos. Então, ele faz um paralelo entre a arte sombreada e a arte traçada, que a arte sombreada tem as suas nuances, de textura, de volume, de sombras, e a arte traçada os traços são mais facilmente reproduzidos nas tecnologias até então disponíveis. Um outro fator é econômico. Então, com o prazo apertado, o desenhista ele tem que cumprir, precisa entregar uma tira por dia, precisa entregar uma página cada semana, depende do contrato que ele tem com o veículo, ele precisa desenvolver um estilo assim, simplificado e rápido. E aí ele vai recorrendo a certos macetes, a certas estratégias, a certos recursos, e um deles é essa estilização do traço. Na primeira parte, o Molotiu fez essa análise de 3 formas de representar um gênero de cartoon, as tiras de jornal e os gibis. Então, aqui é um exemplo da representação do estilo de cartoon. Esse desenho aqui é do Charles Dana Gibson, é um grande ilustrador americano, e notem que é tudo na base da achura, sempre é traço, ou seja, para denotar volumes, sombras, texturas, ele usa traço. Não há meios tons. Aqui é só o traço uniforme em todos os contornos, então aqui ele usa como exemplo o Little Nemo, do Winsor McCay. E aqui um desenho da Josie, daquela série que tem personagens adolescentes, personagens jovens, e ele mostra aquela distinção entre um traço, a espessura de traço mais grosso, mais espesso, para o que está no primeiro plano, para diferenciar, para dar um certo volume, para dar uma certa tridimensionalidade, para diferenciar em relação ao que está no segundo plano, com traços mais finos, menos espessos. Então, devido às limitações econômicas e tecnológicas, surge então
essa maneira de se expressar que acaba sendo dominante na arte sequencial. Ou seja, nos quadrinhos, ele é algo que parece ser, sendo até uma característica que foi assim imposta, né, como algo assim que tem que ser desse jeito, mas não exatamente isso que acontece, né? Ela é algo que foi circunstancial, foi contingencial, não essencial para esse meio. Quer dizer, alguém poderia imaginar um cenário diferente em que os quadrinhos teriam evoluído com uma forma naturalista das pinturas a óleo, né? Poderia? Sim. Alguém fez? Sim. Né? Tem alguns artistas de quadrinhos que usam técnicas de pintura a óleo, mas dá um trabalho imenso para fazer, né? Não é qualquer um que faz, não é, dominar essa técnica realmente requer bastante, é muito trabalhosa, demanda muito mais tempo, coisa que é incompatível com a produção exigida para os quadrinhos. Aí ele começa a falar sobre Toffer, né, e fala que ele foi o primeiro a estudar a teoria, né, do cartunismo, ou seja, essa estilização do traço. Então, ele afirma que, ainda que sendo contingente, ou seja, casual, o cartunismo se mantém como um modo dominante de se fazer quadrinhos. Ou seja, surgiu, né, foi acontecendo de ser e acabou se predominando em relação às outras formas. Tornou-se uma linguagem visual complexa que desenvolveu meios de expressão que não se encontram em nenhuma outra produção das artes visuais. Essa é uma afirmação que o Molotow faz, né? Ou seja, ele valoriza esse tipo de traço e que acaba se tornando uma solução que vai sendo acrescida de outras e vai se tornando, então, uma linguagem mais sofisticada. Embora seja um meio puramente convencional, né, porque não existe a natureza, né, o traço gráfico, ninguém tem esse contorno em preto ao redor do seu próprio perfil, né, do seu corpo, é um procedimento satisfatório, que cumpre todas as exigências da expressividade e clareza. A sua simplicidade ajuda a tornar o significado mais claro e mais facilmente compreendido, ou seja, o leitor, né, basta aqueles poucos traços para que ele entenda o que o autor quis passar de informação, quis transmitir. Dá apenas as características mais essenciais do objeto e suprime as que são meramente acessórias, né? Se você for fazer um desenho muito realista, você tem que fazer o que está ao fundo, a paisagem que está lá atrás. Quando nos quadrinhos, né, e nós temos vários exemplos assim, ressalta-se a figura que está falando alguma coisa, né, com o balão, e despreza-se o fundo, às vezes nem se desenha, ou se simplifica extremamente, né, uma explicação ao extremo. Então, aqui podemos ver as raízes da associação entre cartunismo e a infantilização. Ou seja, o lado ruim disso é que, por ser muito simples, os quadrinhos acabam sendo associados, né? Acabam sendo, atribui-se a eles uma simplicidade que é digna de um desenho feito assim para as crianças, que não teriam, né, um rigor, não teriam um gosto suficiente para poder exigir um traço mais requintado, mais elaborado, o que na verdade não é bem assim, né? Informações supérfluas podem ser descartadas, por exemplo, para mostrar que um personagem caminha até uma loja, não é preciso desenhar todo o cenário ao redor, naquilo que eu acabei de explicar, né? Apenas o personagem andando, né? Ele em ação. Esse recurso, muito utilizado posteriormente nos quadrinhos, já era utilizado por Toffer, lembrando que ele fez as suas experimentações, né? Fez as suas primeiras o que era proto-histórias em quadrinhos, né, no começo do século XIX, 1827, 1830, foi já por essa época que ele antecipou algumas soluções que os quadrinhos vieram a adotar muito tempo depois. A partir desse ponto, eu retomo a apresentação e vou falar então do outro tópico, que é o cartunismo e a atuação nos quadrinhos, né? E eu traduzi assim, a meu modo, a performance cênica, ou seja, como o cartunismo ele usa de alguns recursos para poder passar ao leitor certas sensações, certas emoções. Então, nas imagens simplificadas do cartunismo, os elementos faciais não são apenas icônicos, ou seja, eles não estão ali simplesmente como um desenho, né? Eles não são ícones. Eles também são símbolos, lembrando, né, daquela tríade, né, ícones, índices e símbolos. E os símbolos eles requerem toda uma convenção, né? Nós precisamos aprender que a letra A tem uma função para poder ler esse símbolo A. Já o ícone é o desenho, né, que é muito fiel, ou mais fiel possível,
daquilo que ele retrata. Então, se tem o desenho de um cachorro, né, eu vejo aquela imagem do cachorro, então isso é o ícone de um cachorro. Agora, se eu escrevo a palavra cachorro, não tem nada a ver com a imagem de um cachorro. Não se parece fisicamente, né, visualmente, não tem semelhança nenhuma com um cachorro. Então, o símbolo requer uma convenção, um aprendizado, né, uma decodificação para ser interpretado. Eles também são símbolos convencionais, ou seja, essas imagens, esses elementos faciais, eles são símbolos convencionais que compõem um restrito vocabulário que pode ser manipulado e combinado para construir emoções e atitudes dos personagens. Todos os meios necessários para a atuação nos quadrinhos, ou seja, essas expressões, elas vão dar ao leitor, né, aquilo que o personagem está sentindo. E muitos desses desenhos, dessas expressões faciais, elas dependem daquilo que a gente aprendeu a achar que é, por exemplo, uma expressão de tristeza, uma expressão de raiva, né? Não é algo automático, é algo que foi convencionado. Ele dá o exemplo dos Peanuts, né? E essa técnica narrativa, né, parece ter sido descrita pela análise de Toffler mais de um século antes, né? Segundo o Molotow. Ele, lendo, né, os estudos do Toffler, ele detecta, né, ele constata que algumas das soluções que o Toffler apresenta já estavam descrevendo coisas que o Peanuts adotaria a partir de 1950, né? Ou seja, mais de um século depois do Toffler. As características do Charlie Brown se resumem a poucos traços, né? Você é capaz de lembrar como é o rosto do Charlie Brown, né? Esse é o vocabulário básico do rosto do personagem. O olhinho é só um pinguinho, né? Aí a boca é um traço irregular, o nariz é um semicírculo. É muito simples o rosto do Charlie Brown. Mas com esse repertório muito pequeno de sinais, ele pode ser manipulado para construir uma ampla variedade de expressões. São essas imagens conceitos, né, que não funcionam exatamente como palavras. Elas não se compõem de forma linear e levam em conta a Gestalt, ou como nós percebemos as formas, né? Então, a Gestalt, né, são as leis, né, é um estudo da psicologia de como nós percebemos aquilo que nós vimos, aquilo que nós vemos, né? Então, se nós temos uma forma em relação ao seu fundo, nós temos que distinguir o que é figura, o que é fundo, e assim por diante. Então, o modo como a gente percebe essas formas, não como a gente as interpreta, mas como a gente percebe, é do escopo do estudo da Gestalt. Então, no segundo exemplo de Peanuts, o autor explora o mesmo repertório limitado para dar diferentes expressões a Charlie Brown. Enquanto o vocabulário da face de um personagem é próximo do simbólico, a atuação gráfica é icônica. Então, aqui nós temos o exemplo do Charlie Brown, né, falando atuação qualquer que o Schultz criou, mas é aqui, nesse segundo exemplo, que tem muitas variações das expressões faciais, né? Notem como muda, né, dependendo daquilo que o Charlie Brown está falando, daquilo que ele está sentindo no momento, a expressão facial vai desde uma certa raiva, né, até uma alegria, até uma decepção, né? O último quadro mostra uma expressão de frustração e que essas expressões todas construídas com um repertório muito pequeno de traços, né? Ou seja, dentro do cartunismo isso é possível. Então, notem a riqueza, né? O que ele quer transmitir aqui é justamente essa riqueza de expressão, mesmo com um número muito pequeno de traços, que é típico do cartunismo. Aqui lemos as expressões de Charlie Brown baseados em nossas experiências com as emoções humanas, por meio da variação mínima da extensão ou do ângulo de uma simples linha. Ou seja, isso não é icônico, isso é simbólico. Isso exigiu que nós associássemos essas imagens, né, ao rosto, né, as expressões de Charlie Brown, a experiências já vividas. Então, isso foi construído segundo a interpretação do Molotow. Aí ele vai falar do cartunismo e emanata, e cita um trabalho do Mort Walker, de 1980, que é um livro que chama-se Lexicon of Comicana, que ele descreve alguns termos, algumas expressões utilizadas nas histórias em quadrinhos, né? Então, a lógica na análise de Toffler pode ser estendida a outras características das artes dos quadrinhos. Um dos aspectos do estilo cartunesco é a habilidade de incorporar símbolos gráficos para transmitir informações como estados emocionais.
ele chama esses elementos de emanata. Então, o Toffler já utilizava uma expressão latina, que significa algo que é emanado, né? Que funcionam como símbolos, que são as metáforas visuais ou as linhas de movimento, que a gente usa, que os autores de quadrinhos usam até hoje, né? Então, ele já distinguia esse tipo de recurso, né? Aquelas linhas cinéticas, já utilizava aquilo nos seus trabalhos para mostrar que era possível transmitir movimento, que era possível usar de metáforas visuais para reforçar, para dar uma ênfase em alguma coisa que estava desenhada. Então, esse estilo cartunesco tende a incluir uma significativa quantidade de emanata dentro da imagem. Então, o estilo cartunesco permite isso, ele lida bem com essas soluções. Já o realista, nem tanto, né? É mais difícil você colocar numa história desenhada no estilo naturalista, numa pintura, essas metáforas, esses efeitos de movimento, né, elas não ornam, não combinam tão bem. Como conclusão, o último segmento do capítulo não é uma argumentação em favor de uma superioridade da estética do estilo cartunesco, nem por esse estilo atender à necessidade sequencial, ou seja, ele não está falando que esse é mais adequado ou menos, embora ele tenha demonstrado, né, em várias passagens as vantagens desse estilo, né, a começar pelas questões econômicas, pelas questões cronológicas, né, o tempo para se produzir, e as questões tecnológicas, né? Mas, mesmo assim, ele diz que não é o caso de se dizer que é melhor ou pior. Tá? Uma análise de como os quadrinhos fotorrealistas ou as fotonovelas também cumprem esse papel pode facilmente explicar por que há aqueles que preferem essa forma. Não existe nada mais realista do que a fotografia, se a gente for analisar em termos de imagens, né? Imagens reproduzidas. Então, uma fotonovela seria o extremo, né, oposto ao cartunismo. Oposto não diria, mas se o cartunismo busca a estilização, a simplificação do traço, a fotonovela apresenta a realidade como ela o é, né? Tudo bem, pode ter truques de iluminação, truques de fotografia, uma série de coisas, mas é o fotorrealismo que está se reproduzindo ali. Há, portanto, ao menos duas respostas para a pergunta: qual a melhor forma de se apresentar visualmente os quadrinhos? Duas estéticas distintas, cada uma delas com seus defensores. Vai haver aqueles que vão preferir o cartunismo e outros que vão preferir algo mais próximo do naturalismo, da realidade. E aí entra a defesa que ele faz, né? No entanto, por sua simplificação gráfica, o cartunismo é importante por criar novas soluções para a atuação gráfica, ou seja, aquilo que eu falei de performance, né? A encenação, ou seja, a atuação do personagem dentro da história em quadrinhos, né? E incorporar sensações não visuais e temporalidade em imagens visuais que não se encontram em nenhuma outra arte visual. Essas sensações não visuais são, por exemplo, o uso de onomatopeias, que expressam sons num meio que não é sonoro. Voltando ali a falar das linhas cinéticas, ou linhas de movimento, que reproduzem movimento no meio, né, que é bidimensional e que não consegue transmitir, que não consegue passar a ilusão do movimento, como o cinema, como o desenho animado, que, como sabemos, não existe movimento ali na tela. Há uma ilusão de movimento pela reprodução de frames, né, com pequenas diferenças entre um e o que o sucede, que transmite aos nossos olhos essa sensação de movimento e que os quadrinhos só emulam, né, tentam passar por meio das linhas cinéticas, né, ou linhas de movimento. E outras ideias que são abstratas ou fortes demais para se desenhar sob a forma de metáforas visuais. Essa aqui, então, foi a segunda parte da apresentação do capítulo 11, referente a cartunismo, de autoria do Andrei Molotiu, que faz parte, né, é um dos capítulos do livro Comic Studies, A Guidebook.